Nós somos realmente uma família, né? Uma família da fé, que independente da pandemia, independente da distância física, né, nós estamos unidos, porque Cristo nos uniu, né? E o tema de hoje é família, né? Nós estamos aqui nessa noite para falar sobre a família de Deus, sobre o que é ser discípulo. Eu e vocês somos todos discípulos de Jesus. Por isso nós estamos aqui no TADEL, no Treinamento Avançado de Líderes. Viu? Eu falei que eu ia retomar aqui, ó. Consegui. Eu ainda estou aqui limpando um pouquinho as lágrimas, mas já estou centrada aqui. E quem que criou a igreja? Né? Em Efésios 4,15, diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós somos pequenos cristos. Nós somos, eu gosto muito de uma frase que fala, né? 1% das pessoas vai ler a Bíblia, os outros 99% vai fazer a leitura do cristão, vai fazer a leitura do meu testemunho, do seu testemunho, né? Do que nós temos falado, de como nós temos agido, seja dentro da igreja e principalmente fora da igreja. Né? Porque onde a gente vai, nós estamos levando o nome de Cristo, estamos levando o nome da nossa igreja, né? E nós somos espelho. As pessoas, elas nos veem como exemplo, né? E eu espero que nos vejam como exemplo do que devemos ser, né? Porque às vezes a gente aprende também com os exemplos de como não ser. A gente está sempre aprendendo. Né? Então, eu tenho certeza que aqui, unidos em 120, pelo menos 120, né, dispositivos, fora as pessoas que estão assistindo em casal, em família, né? Então, estamos em bem mais do que isso. Eu e você, nós somos o espelho. Nós temos a missão de levar o amor de Deus, né, de fazer Jesus conhecido e nós consolidarmos as pessoas. É um grande prazer, é um grande privilégio. Nós, depois da série do Pai Nosso, que foi tremenda, assim como o apóstolo Joel, eu também tenho 4 pequenos grupos. Eu faço um na segunda, um na quarta, um na quinta e um no domingo. E Deus, eu posso compartilhar com vocês que Deus tem feito grandes coisas. Deus abriu a porta para a gente começar uma célula já há 4 anos com os meus padrinhos, né? A minha mãe, ela se converteu depois que eu nasci, né? Como eu falei para vocês, eu comecei a ir para a igreja com 6 anos, então eu fui batizada na igreja católica, né? Eu tenho padrinhos da igreja católica, mas eles abriram a casa deles e a gente tem tido muitos testemunhos. Apesar deles ainda não frequentarem a nossa igreja, nós cremos que a palavra de Deus é viva e eficaz, né? E é uma grande ferramenta o fato de ainda não podermos, né, estar fisicamente, mas eu comecei a célula com eles fisicamente e nós temos continuado, né, com a tecnologia por meio das reuniões online. Então, toda semana nós nos reunimos e podemos, eu vejo assim o crescimento. A gente pode, eu gosto muito de um versículo que fala, né, não desprezeis os pequenos começos. Então, às vezes, você está insistindo, se tem uma coisa que eu sou, gente, é persistente, né? Se uma pessoa fala, não, eu vou encontrando uma forma, porque Deus, ele honra a nossa persistência. Então, eu quero falar para você que, mesmo que faça mais de anos que você ore pela conversão do seu pai, do seu filho, do seu melhor amigo, do seu chefe, a palavra de Deus não volta vazia. E na minha família, eu e minha mãe, nós temos sido testemunhos vivos do que Deus tem feito. Né? Às vezes, acontece uma situação, algum problema, eu tenho visto, assim, pessoas da minha família que viam a gente, assim, né, por nós sermos evangélicas, com um certo distanciamento, uma certa desconfiança,
sendo quebrantadas mesmo, né, pelo Espírito Santo de Deus. E aí, quando acontece alguma coisa, manda no meu WhatsApp, por favor, eu gostaria de oração por esse motivo, olha, aconteceu essa situação, por favor, ore por nós, né? Então, isso é uma bênção, são portas que Deus abre e a gente precisa ampliar os territórios, né? A gente precisa tomar posse daquilo que Deus tem nos colocado, né? Dos desafios que Deus tem trazido para a gente. Então, Cristo, ele é o cabeça, né? E nós, como pequenos cristos, nós somos discípulos, né? Eu e você, nós somos discípulos de Deus, de Jesus. E quando nós falamos em ser discípulos, nós fazemos parte da igreja, né? E fazer parte da igreja é algo natural para quem é filho de Deus. E a possibilidade de fazer as células, né, os pequenos grupos, nós estamos expandindo o reino. Muitas vezes, se você convidar, né, a gente, né, estou aqui com pastores e líderes, vocês sabem disso muito bem. Quando nós convidamos uma pessoa para a igreja, às vezes ela tem uma certa resistência. Agora, se você convidar para uma reunião de oração, convidar para um estudo do Pai Nosso, convidar para falar sobre os 5 encontros, a receptividade é totalmente diferente, né? E é por meio do pequeno grupo, da célula, que essas pessoas vão conhecendo a verdade. E a verdade liberta. Jesus é a verdade, né? Eu lembrei de um episódio, toda vez que eu escuto alguém falando, né? João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu lembro de que quando eu era criança, eu acredito assim que muitas crianças passam por isso, né? De às vezes contar uma mentira, assim. E aí eu lembro que minha mãe falava: olha, vai chegar o dia que eu não vou acreditar, né? E aí quando nós começamos a ir na igreja, que eu conheci esse versículo, eu sempre falava: não, mãe, conhecereis a verdade vos libertará. É verdade que eu estou te falando, né? E o fato da gente fazer parte, né, de uma igreja, sermos um corpo, termos uma liderança, isso nos prepara, né, para todas as situações que a gente enfrenta. Por quê? Porque no mundo nós temos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo. Como eu falei para vocês, hoje eu estou num dia muito feliz, né, um dia de muitas emoções. Eu recebi muitos retornos positivos, muitos votos, né, de sucesso nesse meu novo desafio profissional, das pessoas que trabalharam comigo até ontem, né, literalmente, porque eu tirei, até isso Deus fez, né, eu consegui tirar 2 semanas de férias e aí começar agora renovada, né, literalmente renovada nesse novo desafio. Então, fazendo aqui esse panorama com vocês, nós temos algumas perguntas e algumas passagens bíblicas. Eu gostaria de convidar a minha mãe espiritual, a Bárbara, minha grande discipuladora, uma grande mulher de Deus, que acabou de fazer aniversário, como disse o apóstolo Joel, é a nossa líder da rede de mulheres, e fazer uma pergunta e pedir para ela ler uma passagem. Então, quem criou a igreja? É Mateus 16:18. Boa noite, a paz do Senhor para todos. Fiquei muito feliz, Lu, de tudo que você falou aí, fiquei muito feliz. Não vou ficar trocando figurinhas, mas foi uma introdução muito bonita, viu? Eu fico emocionada mesmo com tudo que você falou e louvo a Deus por esse momento de trabalho. E assim como Deus abriu essa porta para a Lu, você que ainda não está com uma porta larga de trabalho, pode esperar em Cristo que você vai ter a porta larga de trabalho, sim, porque o nosso Deus não deixa a gente passar, não. Ele está olhando para cada um de nós, está trazendo novo para todos nós e tenha a certeza em Cristo. Você também vai ter um grande emprego, um grande trabalho. O Senhor vai abrir portas, porque o nosso Deus é um Deus que abre portas. Mas deixa eu voltar aqui, senão eu vou começar a falar de Deus que abre portas, e Ele abre mesmo. Então, vamos ler, né? Mateus 16, versículo 18. E eu lhe digo que você é Pedro,
E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-las. Então, o que nós temos aqui? Né? Que o fundamento da igreja é Cristo. O fundamento da igreja é Cristo. A igreja é o próprio Jesus, né? E Jesus é a pedra fundamental, a pedra inabalável. Então, o nosso fundamento, a pedra inabalável, o nosso fundamento, a nossa igreja, a igreja é Cristo. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, Bá. Agora, nós vamos convidar uma pessoa que eu amo demais. Eu costumo dizer que ela é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. Não é na nossa igreja, não é em São Paulo, não é no Brasil, é na face da terra. E vocês vão concordar comigo. É a Belzinha. Bel. Lu, não fala isso. Você que é uma linda, viu? Vamos lá, deixa eu ler então Colossenses 1:28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E dando continuidade, ela também pediu para eu ler, né? Efésios 1:11 e 12. Agora? Isso, a pergunta é: quais os objetivos da igreja neste mundo? Vamos lá. Efésios 1:11 e 12. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós e tinha plano de nos dar uma vida gloriosa, que é a parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Glória a Deus, Bel. Muito obrigada. Amém. Quem sabe faz ao vivo, né? A gente está aqui, eu pedi para minha mãe também ler 2 versículos. Aí ela veio me pedir aqui uma ajuda técnica. Então, a terceira pergunta é: como nós podemos fazer parte do corpo de Cristo, a igreja? Se minha mãe tiver... Lu, ela está conectada, mas ela está com a câmera desligada. Um segundinho, então, gente. Espera aí. Tá bom. Enquanto isso, eu vou pôr aqui aleatoriamente o apóstolo Joel anotando, só para você ficar olhando para os olhos verdes e a camisa florida dele, em nome de Jesus. Amém. Enquanto isso, nós vamos fazer um merchan. Às 22 horas, nós teremos o nosso início da nossa vigília, né, apóstolo? Com certeza, meu filho amado, você é demais. E hoje, na nossa vigília, aqui um comercialzinho rápido, né? Quem vai estar comandando são os homens da nossa Igreja Metodista Renovada de todo o Brasil. O Nino estará coordenando os sacerdotes, né? Os sacerdotes se levantarão hoje com uma unção profética para liberar uma palavra de fé na nossa vigília. Vai ser uma semana toda, homens das sedes, das congregações. Então, vai ser assim muito demais esta semana, né? Aqui, enquanto a Lu não volta, ela deve estar procurando a mãe dela no apartamento. A mãe dela saiu correndo lá. Então, enquanto ela procura a mãe dela, ela voltou. Não, foi de novo. Jesus de Nazaré. É muito importante que você entenda assim. Como é a última lição, o nosso tema é consolidação, é muito importante que você faça a ponte na consolidação para a igreja. É muito bom a pessoa estar na célula, estar no Pai Nosso, é muito bom ela estar no 5 Encontros, mas a igreja é a família dela. Para que ela entenda que a igreja não é apenas a sua célula, o pequeno grupo, o Pai Nosso, os 5 Encontros, não. Ela vai entrar numa família chamada igreja.
Então, levar essas pessoas que você ganhou para Cristo no Pai Nosso, ou da sua célula, o seu pequeno grupo, levar essas pessoas agora para o entendimento da importância de serem inseridos na igreja, né? De estarem participando desse mover chamado igreja, né? Para que aí sim depois elas façam o curso de membresia, passem pelo batismo, as 7 semanas de libertação, aí depois vão para encontros com Deus, aí elas vão ficar tão firmes, inseridas na família da fé, que aí no futuro até elas estarão já comandando, né, algumas lideranças já em nome de Jesus, tá bom? Prontinho, Lu? Pronto. Nos perdoem. Vai ficar mais emocionante. Então, muito obrigada, Madrecita, pela participação especial. Eu vou ler aqui a pergunta: como podemos fazer parte do corpo de Cristo, a igreja? Romanos 6, 4 e 5. Amém. Você precisa aceitar, mãe, para desativar o microfone. Apertar no celular, desativar o mudo, que o pastor Alex deve ter te mandado. Isso, perfeito. Ei! Perdão, povo. Romanos 6, 4 e 5. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém. Agora, Atos 2, 38. Mas faltou ler o 5º. Ai, desculpa, é que eu te dei a minha Bíblia com a letra maior e aí... Entendi. Vai. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o Senhor... certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém. Agora lá. Atos 2, 38. Eu deixei aí marcadinho na página. Eu sei. Qual que é a pergunta? Não, na verdade, a pergunta é a mesma. Como podemos fazer parte do corpo de Cristo? Não, é isso, a igreja. Aí você leu Romanos 6, 4 e 5, agora Atos 2, 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Então, receber a Cristo, ser batizado nas águas, no Espírito Santo. E agora, para finalizar essa pergunta, Marcos 16, 16. Só que agora você está quase sem aparecer. Não é fácil a letra, o tamanho da letra e o óculos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, nós precisamos crer, sermos batizados, estarmos em comunhão. Muito obrigada, Madrecita. E então, assim, na célula, imprevistos podem acontecer, não é mesmo? Pode tocar o telefone que você está usando para fazer o Zoom. Às vezes, você está fazendo... Por exemplo, já aconteceu comigo de estar usando a internet, roteando do celular.
para o computador e receber uma ligação no celular e aí cortar e eu cair do computador. Então, a gente precisa ter aí um jogo de cintura, bom humor, e não perder o foco, né? Que é aqui a gente falar sobre a quinta lição, sobre o quinto encontro. Agora, nós vamos ter a super participação especial da Fer Narvaez, que a pergunta, é a quarta pergunta que nós temos aqui. Espera aí que eu vou ler. Boa noite, Fezinha, muito obrigada. Identifique se você é um discípulo, descrevendo o que é ser um discípulo de Jesus Cristo. Então, temos Mateus 7:21. Vou ler. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Amém. João 8:31. Então Jesus disse para os que creram nele, se vocês permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Amém. João 13:35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém. E Lucas 14:26. Se alguém vier a mim e não amar menos a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É muito forte esse versículo, né, Fê? Em algumas versões tem aborrecer, e aborrecer é justamente o que a Fê falou na versão dela, amar menos, né? Porque o nosso sentido, né, na língua portuguesa, aborrecer, estou aborrecida, a pessoa está me aborrecendo. Pelo menos eu não tinha esse entendimento, né, de amar menos. Então, nós precisamos amar menos as pessoas, porque a gente precisa se focar em Deus, né, em Jesus. Precisamos amar acima de todas as coisas a Jesus. Muito obrigada, Fezinha. Agora nós temos aqui um teste de múltipla escolha. Conforme Mateus 28, de 18 a 20, qual é a frase que está correta? E quem vai me ajudar é o mestre dos quiz, o Firrezina. Boa noite. Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Bom, o texto para poder responder essa pergunta é de Mateus 28, 18 a 20, que diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Então, Amém. Das alternativas aqui, né, falar de Jesus a outros é apenas para líderes e pastores? Não. Foi dada uma ordem apenas aos apóstolos? Também não. E a alternativa correta é: para sermos discípulos de Cristo, temos que obedecê-lo, ensinando e discipulando a outros. Amém. É isso aí. Muito obrigada, Fi. Imagina. O futuro papai. Muito obrigada. Deus abençoe você e a EV. Temos a sexta pergunta aqui, que quem vai nos ajudar é o Super Pai, Super Sérgio. Olá! Boa noite! Boa noite, Lu. Parabéns, Lu. Obrigada. Você vai fazer uma pergunta agora, não é? Sim. Quando somos salvos por Cristo, passamos a fazer parte da família de Deus. Isso representa em alguma responsabilidade para... o que isso representa em responsabilidade para com os nossos irmãos? Ok. Para responder essa pergunta, a gente vai ler Romanos 12, do 4 ao 5, que diz assim: Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação,
Assim, nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E também o texto de João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, muito obrigada. Então, nós temos, sim, muita responsabilidade, né, em relação aos nossos irmãos, porque o que é bom para a gente também quer espalhar, né, quer contar, quer que todo mundo vá morar no céu com a gente, né? E o Sérgio está seguindo direitinho, que diz a palavra, né, crescei-vos e multiplicai-vos, e eu quero aqui reforçar que eu liguei na terra e liguei no céu a vinda da Maria. Viu, Ale? Muito obrigada. A Ale está confirmando aqui, está falando assim, está super empolgada para 2022. Uhul! E nós temos aqui a nossa pergunta 7, número perfeito. Outra coisa também que é muito importante na célula é você ter um bom relacionamento com as pessoas. Então, o que eu fiz? Eu fui no pessoal do louvor, eu fui no pessoal da área, do distrito, eu fui na banda 3, e estamos aqui com o pastor Fih, que vai nos ajudar, falando quais são as responsabilidades, as nossas responsabilidades para com a igreja. Amém, Lu. Boa noite, pessoal. Então, nós vamos responder essa pergunta lendo alguns textos, né, Lu? A gente vai ler um pouquinho aqui, eu vou citá-los rapidamente, tá? Mas para que você anote a referência, a primeira resposta, Hebreus, capítulo 10, de 23 a 25. Hebreus 10, 23 a 25, diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Importante 25. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, Hebreus 10, 23 a 25, fala da importância de nós permanecermos juntos, né, Lu? De nos reunirmos como igreja e encorajarmos uns aos outros. Isso é uma responsabilidade para nós. Depois, próximo texto está em Romanos 12, 13. Romanos 12, versículo 13 diz: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Eu já vou responder também ou eu só leio? Pode responder. Então, tá bom, só para eu ter certeza que eu estou certo. Então, que nós temos que compartilhar a importância, né, de nós nos ajudarmos nas necessidades. A igreja é isso, né? De nós nos ajudarmos como irmãos, sendo hospitaleiros, praticarmos a hospitalidade uns com os outros. Depois, 2 Coríntios 9, 7. 2 Coríntios 9, 7 diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, a importância, mais uma vez, de sermos generosos. E aí eu vou completar essa aqui com a última leitura, que você já vai entender, que está em Malaquias 3, de 8 a 11. Malaquias 3, de 8 a 11, diz: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam dízimo, todo o depósito ao templo, tragam dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. E ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então, complementando o que lemos agora em 2 Coríntios, sermos generosos, darmos com alegria, porque, como a Bíblia diz, para que não falte mantimento, sustento, para que a casa do Senhor, o templo do Senhor, a cada dia possa ser mais glorioso, mais à altura de um Deus de majestade como é o nosso. E é isso aí, respondi.
respondido. E aí agora eu queria pedir uma gentileza, você repetir esses 4 passos, porque ficou muito legal. Então tá bom, Lu, se você diz, eu acredito. Então, primeiramente, nós lemos aqui a importância de nós não deixarmos, não pararmos de nos reunir como igreja, de sermos igreja. Segundo lugar, de nós nos ajudarmos, sermos hospitaleiros, né? Terceiro lugar, sermos generosos, termos prazer em alegria em sermos generosos. E concluindo com o quarto, para que assim, através da nossa generosidade, a casa do Senhor a cada dia possa ser sustentada, mantida, para a glória do nosso Deus. Amém. Muito obrigada, Pastor Fih. Amém. Eu sei que nós estamos no Tadel e não na vigília, mas nós temos aqui 2 perguntas que eu gostaria de abrir, e de repente, eu sei que pelo tempo, eu vou falar para a gente não fazer no microfone, mas você escrever no chat uma bênção recebida na igreja, porque aí a gente vai lendo, vai concordando e glorificando a Deus juntos, e também uma bênção em agir com responsabilidade perante as ordens de Deus. Se você tiver agora, você pode, por favor, escrever no chat, que a gente vai ler aqui rapidinho para concluir. E, claro, nos pequenos grupos a gente tem a oportunidade, às vezes, de repente, não dá para fazer no grupo do apóstolo para 17 pessoas contarem uma bênção, mas você pode ali abrir para quem quiser, como eu estou fazendo aqui agora, né, convidando você. Eu deixei aqui aberto o chat para eu ler, caso você tenha uma bênção. Se você chegou depois do início do Tadel, eu comentei que eu compartilhei uma bênção, né? Já tinha compartilhado na vigília, mas hoje a minha bênção é que eu comecei num novo emprego, né? Que o Senhor abriu a porta, eu não estava procurando, eu fui procurada, fui encontrada e recebi essa grande bênção, assim também como a Bárbara profetizou que se você precisa de uma porta, nós cremos. Glória a Deus, olha só, o Alexandre, da Renovada de São Vicente, ele foi curado de um câncer. Gente, eu me emociono, nosso Deus é muito lindo, ele é tremendo. Então, assim, me perdoem por fazer esse mover, assim, como se a gente estivesse num Tadel Vigília, mas é porque eu considero bem pertinente, né, a gente compartilhar aqui as bênçãos que nós temos recebido. Se a gente fosse a falar para abrir os microfones, a gente ia ultrapassar aqui, com certeza, o horário. Tantas pessoas, né, na rede de mulheres, nós temos grupo de oração no WhatsApp com tantas mulheres. Hoje, eu não sei se a Rosângela e o Hélio estão aqui no Tadel, mas a Rosângela compartilhou uma bênção que o neto dela passou por cirurgia e deu tudo certo. Então, nós temos passado por muitas lutas, sim, mas temos tido muitas vitórias. Então, eu não sei se mais alguém gostaria de compartilhar aqui no chat, se cura da timidez, da Rose, olha só que bênção. Com certeza ela conseguiu vencer até para colocar, se expor, né, digamos assim, para falar sobre isso, que se ela foi curada disso, com certeza em outras épocas seria muito difícil ela se colocar num grupo grande, né, em centenas de pessoas aqui. Como eu falei para vocês, a vitória na cirurgia do neto da Rosângela, a Fer Narvaez foi curada de uma pneumonia severa, ela pegou Covid, esteve lá e Deus protegeu toda a família. O Fih Resina colocou curas, casamento, crescimento ministerial, agora um baby, né, que está a caminho. Então, glória a Deus, a Benil de cura da bronquite asmática, o Sérgio recebeu a cura de uma dor muito forte na coluna. Aliás, falando em dor, eu também quero compartilhar um outro testemunho. Teve um dia que eu estava com muita dor no cotovelo, eu não estava conseguindo nem prender o cabelo, para vocês terem uma ideia, assim, estava doendo demais, demais. E aí minha mãe ungiu, a gente orou na vigília. Amados, no dia seguinte eu não senti mais, assim, eu fui dormir e não senti mais nada, até hoje, aqui, ó, posso fazer aqui muitos movimentos, prender o cabelo quantas vezes eu quiser, porque eu fui curada. Então, nas pequenas e nas grandes coisas, o nosso Deus é um Deus que opera maravilhas, amém? Então, assim, tem mais gente aqui escrevendo. Amém. Pelo horário, eu não vou ler tudo, mas vocês estão lendo aqui várias curas, vários milagres, né? Então, glória a Deus por isso. E assim, né, como uma família vitoriosa, eu encerro
essa ministração com vocês, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Meu Deus, obrigado, Lu. Obrigado, filha, você é uma bênção. Deixa eu falar aqui para você, né? Vamos tentar aqui, porque foram muitos textos. É só para você ter uma direção e um foco bem objetivo. Primeiro, todos nós devemos ter uma identidade de fé. Aonde é a sua casa espiritual? Essa é uma pergunta. Você tem que ter uma casa, uma identidade espiritual. A minha casa espiritual, por exemplo, a nossa sede na Avenida Bosque da Saúde 225. Então, eu tenho uma identidade espiritual com a minha igreja. Na minha igreja eu tenho uma cobertura. E aí eu relacionei aqui pelo menos 5 pontos dentro de tudo que a Lu falou, que foi tremendo, 5 pontos que você não pode perder jamais de vista, né? Sobre a igreja. Quem foi que criou? Quais são os seus objetivos? O que eu preciso fazer para ser parte integrante dessa igreja? E o que eu preciso fazer não só para ser parte dessa igreja, mas para ser um discípulo de Jesus, o que essa igreja me ensina e quais são as minhas responsabilidades. Esses 5 pontos, eles fecham de uma maneira muito simples, e você percebeu que a Lu, de forma alguma, ela entrou em doutrina, ela não falou de costumes, não falou de organização administrativa da igreja, ela não falou de célula, não falou de ministério, não falou de nada, porque o foco desta 5ª lição é você levar as pessoas a ter um entendimento básico, mínimo, do que é a igreja, quem fundou a igreja, quais são os seus propósitos, os objetivos, e a importância que cada uma dessas pessoas tem em fazer parte da igreja. Porque vamos pensar, se as pessoas falam assim, olha, eu aceitei Jesus, né, estou numa célula, então eu não preciso congregar. E aí você viu quantos textos que a Lu nos passou, que mostram a importância do congregar, a importância do batizar, a importância do crescimento para ser um discípulo, a importância de você ser inserido no contexto de uma família da fé, para ser cuidado, para crescer, para receber os dons e toda essa caminhada. Amém? Alguém tem alguma pergunta antes de encerrarmos o nosso Tadel? Levante a sua mãozinha eletrônica aí. A Rose levantou a sua mão física, mas vamos lá. Pastora Rose. Amém, apóstolo. Só uma dúvida, porque não sei se meu livrinho está errado, só para saber realmente esclarecer se o livrinho está errado ou se é na 6ª pergunta, o último versículo, no meu livrinho está 1 João 3,16, que lendo também faz sentido, né? Então, eu queria só esclarecer. Está errado? É 1 João ou é João 3,16 mesmo? A Lu ou o pastor Alex, que eu estou sem o livrinho. Hoje, quem fez o resumo em especial hoje foi o pastor Felipe. Você consegue nos ajudar, pastor Felipe? Consigo. Olha, segundo o livrinho, 1 João 3,16, tá? Segundo o livrinho. Mas a pastora Rose pontuou muito bem que ambos os versículos cabem dentro desse contexto. Então, submeto à aprovação apostólica aí, tá bom? Os dois, eles contribuem, os dois dão a mesma informação, tá certinho? Faz um ou outro. Só após, se o senhor me permite, o livro, ele talvez esteja mais extenso do que os arquivos em PDF. Por quê? Ao longo por conta dessa nova dinâmica online, alguns PDFs que a gente está disponibilizando semanalmente são mais reduzidos do que o livro que as pessoas geralmente têm em mãos. Por quê? Justamente para não ficar uma quantidade enorme de textos para serem lidos no online. Então, assim, nada que vai interferir no produto final, no resultado final da pregação da palavra. Mas nos que nós estamos disponibilizando semanalmente, algumas perguntas têm menos versículos para serem lidos, tá bom? Ok, certinho.
Raciocínio corretíssimo. Mais alguém tem uma pergunta? Ok, todo mundo em ordem? Então, vamos lá. Então, e eu quero fazer um desafio para você, né? Vamos lá. Como nós estamos falando de igreja, né? Pelo menos um entendimento básico, vamos pensar numa pessoa que se converteu no Pai Nosso, que era espírita, nunca pisou na igreja, está na quarentena. Essa pessoa precisa ter o mínimo de conhecimento do que é a igreja. E que a igreja não é um espaço físico, em momento algum se menciona no prédio. Né? Em momento algum se fala do prédio. Né? O templo é uma coisa, igreja é outra. Igreja somos nós. O templo é a construção, a estrutura física. Então, quando nós falamos de igreja, é o corpo vivo de Cristo que somos nós. Então, qual que é o projeto? É envolver, integrar as pessoas que vieram do Pai Nosso, que estão sendo consolidadas, para elas entenderem a amplitude do corpo de Cristo que se chama igreja. Então, nessa quinta lição, eu quero muito que você, quando terminar essa quinta lição agora, você faça um desafio. Olha, percebe bem a estratégia que estamos fazendo. Nós estamos ganhando e consolidando pessoas para Jesus. Então, veja, nós fizemos do Pai Nosso, estamos consolidando essas pessoas agora, através dos 5 encontros. Então, agora você vai levar essa pessoa a ter o entendimento da importância de estar dentro do contexto da igreja e por que o templo é importante. Né? Então, aí domingo que vem é dia de ceia. Concorda? É dia de ceia. Será um bom domingo, um excelente domingo para você fazer um grande convite para esta pessoa. Veja, elas aceitaram a Jesus no Pai Nosso ou aqui na consolidação. Em algum momento elas entregaram a vida a Jesus. A maioria, pelo menos dos meus grupos, a maioria nunca foi no templo, nunca, nem conhece a igreja. Então, eu vou fazer um convite para que elas venham ceiar comigo domingo na ceia, no culto de celebração. Eu vou motivá-las a conhecer a amplitude dessa lição que a Lu nos passou, que é a igreja, a importância da igreja, da interação, dos desafios. Eu vou convidá-las para que elas venham assistir o culto, se elas não puderem, por causa de algumas restrições, mas que elas participem na casa delas, separando o cálice e o pão, porque vai ser como se fosse o início do ingresso dessa pessoa na família da fé. Ela não vai ficar apenas no pequeno grupo, agora ela vai participar de uma amplitude que se chama igreja. Amém? Posso contar com você? Amém? Então, esse é o grande desafio, você levar a pessoa a esse entendimento e depois você fazer esse grande convite em nome de Jesus. Fale, pastor Alex, meu filho. A pastora Carol Zombini, de Campo Limpo, Jundiaí e as Nações, ela fez uma pergunta que eu acho interessante o senhor só reforçar o que o senhor falou, após essa última lição, qual será o direcionamento? Consolidar a célula ou vamos ter mais uma série de mensagens? Nós vamos, então, agora, eu disse a semana passada, e agora você já vai dizendo novamente, nós vamos agora voltar para as células. Então, na semana que vem, no Tadel, eu vou te apresentar um projeto novo que vai acontecer agora, não no pequeno grupo, mas nas células. Então, por exemplo, eu vou contar a minha experiência. Nos meus 4 pequenos grupos, eu já fui cantando a bola para eles. Olha, nós já estamos na 3ª lição, na 4ª, aliás, foi a semana passada, e eu faço parte de uma célula. Eu tenho na minha célula 3 pequenos grupos que estão fazendo as suas reuniões.
Quando acabar o 5 encontros, nós vamos voltar para essa célula. E vocês virão comigo e as outras pessoas virão com os outros. Vou ter um grupo grande, vai ser uma célula grande. E nessa célula grande você vai conhecer muita gente legal, muita gente bacana, e nós vamos começar a andar junto como nós andamos aqui agora, só que com um grupo muito maior. Eu já venho preparando desde a semana passada, e eu quero que você prepare agora também, para que não aconteça algo terrível. Terminou 5 encontros, olha, até logo, tchau, cada um para o seu canto, agora eu vou voltar para a minha célula. Você perder tudo que você conquistou, não. Mostre a importância dessas pessoas virem para o culto de domingo ou participarem online da ceia, para selarmos o encerramento desses 2 projetos e que a semana que vem nós já vamos ser inseridos numa célula. Você leva todas essas pessoas para a sua célula original, né? Que vai ficar muito grande. E aí, na terça-feira do Tadel, nós vamos parar só para refletir sobre o que é que vai acontecer nas nossas células agora. Qual será a dinâmica? Vai ser muito, muito, muito legal. Você se prepara para um tempo novo na sua célula de crescimento, de expansão, em nome de Jesus. Amém? Tudo bem, meu filho? Tudo bem, apóstolo. Fechamos. Ok. Então, tá bom. Gente, uma alegria muito grande. 9h05 em São Paulo, no Brasil. E nós vamos em Pardinho, em Campo Limpo, Jundiaí, em Diadema, São Bernardo, lá em Peruíbe, com o meu querido Arlindo. Então, nós vamos agora orar, encerrando esse momento tão especial. Amém? Feche os olhos. Pai, nós te adoramos em espírito e em verdade. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem levantado um exército composto de homens e mulheres determinados a saquear o inferno para o Senhor, a povoar o céu. Obrigado, Senhor, pela oração do Pai Nosso. Obrigado pela consolidação dos 5 encontros. Obrigado pela ministração de hoje que fala sobre a tua igreja. Obrigado, Senhor, porque nós já fazemos parte dessa igreja, parte dessa família, parte desse corpo. Obrigado, Senhor, porque nós cremos em nome de Jesus que todas as pessoas que aceitaram a Jesus nos nossos pequenos grupos, cada uma delas virá para a família da fé, para receber as bênçãos, as promessas e viver uma vida de fé vitoriosa. Por isso, Pai, unge cada homem, cada mulher, cada pastor, cada líder, Senhor, para que nesta última semana, nesse 5º encontro, Senhor, possamos falar com alegria, com gratidão sobre a tua casa, a tua família e testemunharmos, como a Lu fez esse final, Senhor, testemunharmos os benefícios, as bênçãos que recebemos de estar na tua casa, na tua presença, no teu altar. Pai, traga uma manifestação poderosa do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.